Bom dia. Hoje eu vou levar vocês pra passar o dia comigo. Eu vou fazer uma tatuagem mais tarde. Vai ser minha terceira tatuagem. Hoje é um dia que eu devo me alimentar melhor, beber um pouquinho mais de água e tal. E também eu não vou me exercitar agora pela manhã. Eu tô bem cansada nos últimos tempos. Eu acho que o final do ano ele tá dando uma cobrada muito alta em cima de mim, então tô me sentindo bem cansada mesmo. E aí eu achei melhor dormir até um pouco mais tarde, não me exercitar hoje. E pós-tatuagem também eu não vou poder fazer exercício por alguns dias. Eu acho que vai ser bom pra realmente eu usar esse tempo pra focar em outras coisas e realmente conseguir descansar, né? Eu tô tendo muita dificuldade pra entregar treinos mesmo. Então, segunda-feira eu tinha um fast leg de corrida e eu tinha acho que 12 repetições. Eu acho que eu entreguei 8. E aí eu simplesmente desisti. E aí depois, mais tarde, eu ia pra natação. E normalmente, assim, o mínimo que eu faço na natação são 2.000 metros. E aí dessa vez eu fiz 1.500, eu acho. E nossa senhora, foram os 1.500 mais preguiçosos da minha vida. Então, eu vou dar uma respeitada nesse descanso que o meu corpo está pedindo neste momento. Uma coisa que eu quero começar a fazer hoje também é reduzir o meu tempo de tela em redes sociais, porque nos últimos dias eu tô extrapolando além do normal. Acho muito porque meu namorado tá sozinho. Meu namorado tá viajando e eu tô sozinha em casa. Mas assim, eu acho que eu já extrapolei muito. Então eu coloquei um temporizador em cada aplicativo, né? Tanto no Instagram como no TikTok. E também limitei o meu uso pela manhã até as 8. Mas hoje, particularmente, eu vou me esforçar para não pegar até a hora do almoço, assim. Pra realmente eu conseguir focar nas minhas atividades durante a manhã. E à tarde eu dou uma liberada um pouco maior, mas de qualquer forma vão ser 30 minutos só pra cada. Eu vou aproveitar pra ler mais o meu livro, em horários que eu normalmente pegaria o celular, tipo agora, que eu acabei de acordar, e ler um pouquinho mais, porque... Nossa, esse livro, mesmo eu passando tanto tempo no Instagram, eu gosto muito de ler ele. Ele tá... É o terceiro livro da trilogia do Ceifador. Então ele é uma distopia, onde o mundo é controlado por uma inteligência artificial e as pessoas não morrem mais de causas naturais. Então, é bem interessante. Até agora, né? Dos três, pra mim, o melhor foi o segundo, mas o terceiro também ele é muito promissor. Porque o primeiro ele era muito introdutório, né? Mas mesmo introdutório, ele já tinha muitos acontecimentos. Mas depois ele vai ficando só melhor. E é isso, eu vou ler mais um pouco e depois eu vou tomar café da manhã. Agora são 7h20. Eu li por mais ou menos 1 hora, o que foi bom, porque normalmente eu passaria ela no meu celular. Então, nossa, meu livro tá muito bom. Ele tá indo assim por uns caminhos que eu não estava esperando. Agora eu vou fazer meu café da manhã, escolher alguma coisa no YouTube pra assistir. E aí, tomar banho e tal, me arrumar pra começar a trabalhar. E conversar uma coisa com vocês sobre cuidados pré-tatuagem, né? A tatuadora, ela pede pra a gente beber bastante água. Então, se manter bem hidratado e hidratar bastante a pele. Tipo assim, na semana anterior, né? Depois que eu fui ler que eu deveria ter passado hidratante na pele na semana anterior. Eu achava que era tipo na semana da tatuagem só. E eu só comecei a fazer ontem. Uma coisa que eu já faço e que também ajuda nesse processo de manter a pele hidratada é tomar banho com óleo de banho, que foi uma coisa que a minha dermatologista me passou, já que eu não gosto muito de passar hidratante, porque eu acho que fica muito melecada a pele. E aí ela disse, então no lugar de passar hidratante, você pode tomar banho com óleo de banho. Já vai manter a sua pele minimamente mais hidratada, né? Então, isso eu já tava fazendo, então eu continuei. E desde ontem, toda vez que eu tomo banho, eu hidrato minha pele. Outra coisa que ela pediu era pra comer bem, principalmente no dia da tatuagem.
Eu tô tendo uma dificuldade de seguir plano alimentar ultimamente. E ontem eu tava ainda bem, mas aí de noite eu quis pedir um Outback. E aí eu jantei um hambúrguer com batata frita. Mas assim também acontece nas melhores famílias. Mas hoje eu vou realmente respeitar pra não dar nada errado no processo de cicatrização e ela ser o mais rápido possível, porque, gente, é um saco. Porque tem uma hora que começa a coçar. Não pode coçar, não pode tirar a casquinha. E coça muito. Hoje também eu tenho marcado uma consulta com a nutricionista do meu cachorro. Então ele vai iniciar uma alimentação natural, porque ele tem alguns problemas de saúde e o remédio que ele come aumenta muito o apetite. Ele ganhou muito peso nesse último ano. E como ele come muito, ele passou com uma endócrino e ela disse pra gente mudar a ração pra uma ração de obesidade, né? Aí eu perguntei se a gente não podia logo mudar pra alimentação natural, que eu sinto que ele ia gostar mais. Ela disse, pode, é uma ótima ideia. E aí eu ia só comprar a ração mesmo e mudar só no próximo ano, mas eu resolvi mudar logo. Porque eu não preciso fazer 2 trocas de alimentação dele, que ele é meio chatinho pra trocar, e ele sempre dá um... Vem cá. Tô falando de você. E ele sempre dá algum probleminha de gástrico e tal quando ele troca a ração. Dá oi. Aqui. Filhote. Mais lindo do mundo. Aí meu café da manhã é basicamente tapioca invertida, que é colocar a tapioca na frigideira, mas não colocar tanta, não o suficiente assim pra fazer uma tapioca. Coloca um pouquinho menos e coloca um ovo mexido, ovo batido por cima, que é ele que vai dar a liga dessa pouca tapioca. E aí em cima do ovo você coloca queijo. Eu coloco mussarela, uma fatia mesmo de mussarela dividida para espalhar pela tapioca. É isso. E fica muito gostoso. Eu tô enjoada ultimamente com o pão. E eu vou preparar aqui também o meu café. Agora são 8 horas, eu já passei meu café, já tomei café da manhã, já deixei meu cachorro na creche e agora eu vou começar a trabalhar e adiantar logo algumas coisas antes da primeira reunião do dia. Você piscou e eu voltei pra cozinha. Hora de fazer meu lanche da manhã, porque eu estou com fome. E eu tenho que comer antes de eu ficar com muita fome e decidir por bem comer uma besteira. Eu vou fazer um iogurte de manga com whey. Aí o que tinha no meu plano alimentar, né? Eu não revi ele, mas eu voltei pro que eu comia sem estar em ciclo, né? Que reduz o carbo e tal e mantém a parte proteica, mas sem muito exagero também. Então, são 100 gramas de iogurte natural ou desnatado, tanto faz. 100 gramas. E aí... eu também não dou uma pesada, mas eu como só meia manga. Mas eu não sou o tipo de pessoa que conta caloria de fruta. Cara, esse foi um ano que, em questão de trabalho, mudou muita coisa do meu dia a dia. E eu acho que agora no final do ano tiveram algumas coisas bem específicas dessa mudança que eu acho que é muito que levou muito da minha energia até agora, né?
E eu sinto, assim, que é mais difícil mensurar o atingimento dos meus resultados. Então eu sinto que eu não fiz nada, mas, tipo assim, quando eu olho a grande, the big picture, realmente eu consegui atingir coisas. Talvez não tanto quanto eu gostaria, mas, enfim, eu não preciso me cobrar tanto em cima disso também, porque, enfim, o trabalho não é a única coisa que pode me trazer felicidade hoje em dia. E é parte de por que eu gosto de fazer exercício físico, né? Conversa eu acho legal ter também agora. Uma coisa que eu acho que vale a pena conversar aqui é sobre como conseguir equilibrar os pratinhos trabalhando de casa e como criar uma rotina saudável estando em home office. Não na questão de fazer exercício, esse tipo de coisa, mas na questão de saber entender como que funciona o seu horário de trabalho e quando que você deve ou não estar trabalhando. Quando eu comecei no mercado de trabalho, nossa, meu whey tá nas últimas. Quando eu comecei no mercado de trabalho, eu comecei em 2018, na época que, assim, o remoto era uma possibilidade inexistente para a maioria das pessoas, né? Tipo assim, você não falava de trabalhar de casa, pelo menos não da forma como é hoje, que era mais, né? Hoje em dia a galera resolveu voltar pro presencial, por qualquer motivo misterioso. Mas era uma possibilidade muito impossível, assim, principalmente no cenário que eu vivia. Então eu tinha muita facilidade de, beleza, tem que trabalhar e eu trabalho no horário que eu estou na empresa. É isso que eu faço e beleza. Então eu tinha uma facilidade ali de separar as coisas. Então, quando eu estava no trabalho, eu trabalhava. Quando eu estava em casa, eu fazia outras coisas. No caso, coisas da faculdade, porque eu estava no estágio. E quando eu efetivamente comecei a trabalhar como CLT, em 2020, e eu também trabalhava presencial, no máximo, um híbrido. E aí teve uma época nesse mesmo trabalho que eu fiquei remota. Fiquei um híbrido, assim, mas eu ia, tipo, a cada 15 dias pro trabalho. Ok? Eu conseguia separar bem. E nessa época, eu morava com minha avó. Eu trabalhava do meu quarto. Aí nós temos um ponto importante. Nessa época, como era bem pandemia ainda, eu fazia pós-graduação, curso de idiomas, tal, tudo online. E tudo eu fazia do meu quarto. Então eu trabalhava, estudava e, enfim, tudo de dentro do meu quarto. Qual o problema disso? Eu não saía muito do meu quarto, então, tipo assim, toda minha vida ela girava em torno das mesmas 4 paredes. Então isso é ruim. Mas nessa época eu ainda conseguia equilibrar muito bem os pratinhos. Porque eu saía do quarto e tal, ia conversar com a minha família e beleza. Eu ainda conseguia separar as coisas bem, né? Só que teve uma época que eu troquei de emprego pra um que era 100% remoto. E eu troquei de emprego muito na mentalidade de eu vou fazer acontecer e eu vou ser a melhor empregada do mundo inteiro. E aí eu comecei a trabalhar muito. E era assim, eu não tinha hora pra parar, eu não tinha hora pra começar, eu começava muito cedo, parava muito tarde. E isso prejudicou muito a minha saúde como um todo, né? Tipo assim, minha saúde era uma merda, eu não fazia exercício físico, eu não me dedicava tanto aos meus hobbies e tal. Mas uma coisa que eu sempre não fiz foi trabalhar em final de semana. Eu estendia loucamente os meus horários durante a semana, mas eu não trabalhava em fim de semana. E uma hora, essa conta chegou que eu me sentia exausta o tempo inteiro. E eu não conseguia me concentrar para fazer nada, assim, eu não conseguia oferecer absolutamente nada de energia, porque eu tava exausta. E eu não conseguia, não conseguia me concentrar, eu não conseguia sentir prazer nas coisas que eu tava fazendo, eu não conseguia nada. Então, essa minha busca por atingir muito, no final me fez atingir pouquíssimo por um período. E aí eu entrei na terapia. Ela falou que eu estava com um princípio de burnout. E, de novo, tipo, isso não era culpa da minha gestão. Minha gestão sempre foi muito tranquila. Era uma coisa que era interna minha, de me cobrar e me tentar exceder os meus próprios limites. E aí ela
comentou que eu estava com um princípio de burnout, que eu precisava me afastar e tirar férias. E aí eu tinha férias marcadas e tal. E aí, beleza, depois desse período de férias eu voltei melhor. E uma coisa que pra mim também fez muita diferença é realmente conseguir estabelecer horários pro meu trabalho. Então, o horário que eu começo a trabalhar, o horário que eu paro de trabalhar. Então, tipo assim, existem casos que você precisa se exceder um pouco, mas não pode ser a regra e não pode ser todos os dias. Eu comecei a realmente, tipo assim, vou trabalhar até as 5? Vou trabalhar até as 5. Aí, finge que nada tá acontecendo e segue o barco. A não ser que tenha uma coisa muito urgente que precisa ser terminada naquele dia, mas assim, não pode ser uma coisa a semana toda, não pode ser uma coisa todos os dias, não pode. E uma coisa que me ajudou muito a estabelecer essa rotina foi bem o período que eu peguei o meu cachorro. Então, antes de trabalhar eu tinha que passear com ele, depois do trabalho eu tinha que passear com ele. Então, hoje em dia, das 5 horas da tarde, ele já começa a me pedir pra passear, porque é o horário que ele passeia. Então, ele me ajuda muito a realmente estabelecer limites e a sair do meu mundinho pra ver o mundo lá fora, entender que minha vida não é só o que está dentro do meu computador, dentro do meu celular. Então, ele me ajudou muito, muito, muito mesmo, assim, é impossível colocar em palavras o quanto que ele me ajudou nesse processo de estabelecer limites pra mim, porque eu precisava fazer coisas com ele. Então, ele, quando era filhotinho, ele brincava durante o dia, então ele chamava atenção pra gente brincar e tal, me obrigava a fazer pausas durante o horário de trabalho, que também me ajudou muito. O que é muito importante e o que ajuda a gente a realmente estabelecer uma rotina saudável é respeitar os horários, definir, concordar com a gente quais são os horários que a gente entra e o horário que a gente sai e cumprir com eles. Precisou extrapolar um dia, 2 dias, não tem problema, mas não pode ser a regra. Até porque se você estabelece um nível de entregas de que todos os dias você vai trabalhar, sei lá, 10 horas por dia, quando você trabalhar o seu horário, sei lá, 8 horas, 9 horas, você não vai atingir aquelas coisas que você atingir. Então você cria um círculo vicioso. Então o ideal é você nunca começar a fazer isso. E ajudando essa parte a ter rotina é você ter objetivos além do seu trabalho. Então, o esporte me ajudou muito nesse processo, porque hoje em dia eu atinjo muitas coisas além do meu trabalho. Então, eu não sinto que, nossa, eu estou me sentindo péssimo porque eu não estou conseguindo entregar um projeto X no trabalho. Eu me sinto bem, porque, tipo assim, isso é só uma parte do meu dia e isso não define todo o meu valor. Então, você não pode ter todo o seu valor numa caixinha só. Então, o ideal é que você distribua os seus objetivos entre as várias áreas da sua vida, porque aí você garante que se você não atingir uma, tudo bem. Ou então, se tipo assim, tem alguma coisa que tá cobrando um pouquinho mais, beleza, vai dedicar um pouquinho mais de tempo para aquela coisa específica, mas tipo, não é a regra. Você tem 1 bilhão de outras coisas que você pode fazer e que vão te fazer mais feliz do que efetivamente trabalhar. Então, esses são 2 dicas que eu tenho, né? De respeitar e ter uma rotina saudável, assim. Se for possível também, tirar o seu trabalho de dentro do seu quarto. Então, se você tem a oportunidade de ter outro espaço onde você possa trabalhar, use esse outro espaço. Porque senão parece que você está sempre no trabalho. Hoje em dia eu tenho um escritório que é onde eu trabalho. Normalmente eu não fico lá no restante do tempo. Às vezes, eu tô estudando alguma coisa e tal. Beleza, eu vou pra lá. Mas não, é o lugar que eu tenho pra trabalhar. E às vezes, quando eu preciso de alguma coisa específica, que eu quero mudar um pouquinho os áreas, eu venho pra sala. É isso. Mas, tipo assim, o ideal é não trabalhar no lugar onde você descansa. E fica mais difícil você definir essa linha de quanto você está ou não trabalhando. E a terceira é ter objetivos além do seu trabalho. Outras coisas pra você dedicar a sua energia e você sentir que você vale, do que colocar tudo, apostar tudo em uma carta só. Porque é muito complicado, e principalmente quando você trabalha para outras pessoas. Ou uma empresa grande, que é o meu caso, e não é uma coisa que no final vai render frutos apenas para você. Então é legal ter coisas que sejam suas e que rendam objetivos para você. E é isso, agora deixa eu lanchar e voltar pro meu trabalho, porque eu tô falando tem muito tempo. Agora eu acabei de trabalhar pela manhã e tá na hora do almoço. E aí eu vou comer minha salada, fazer meu almoço e ver o que eu vou fazer no restante do horário. Uma dica que eu faço para otimizar e facilitar minha alimentação durante a semana
é que eu deixo tudo que eu uso pra salada e fruta também, tudo já higienizado. Porque aí eu não tenho tanto trabalho. Então, por exemplo, aqui eu tenho tomate cereja já limpo. Tenho também um toco de uma cenoura limpa também, que eu vou só ralar agora na hora. Minha alface, ela já fica lavada também, guardada assim, lavada e seca. E eu tenho também isso aqui que eu acho que chama de carpaccio de abobrinha, que é abobrinha ralada assim, né, ou cortada fina, com limão, sal, pimenta do reino e azeite. Aí deixa marinando e pronto, eu como isso em todas as minhas refeições. E normalmente eu como assim, eu faço um prato de salada e depois eu coloco o restante da refeição. Eu não sou muito de misturar a salada com o restante da comida, porque pra mim ela perde um pouco do espírito de salada dela. É uma coisa que eu também podia fazer agora na hora do almoço, que é editar um vídeo que eu fiz sobre tênis de corrida, sobre os meus tênis de corrida e o que eu acho de cada um deles, né? Se vale a pena ou não. Acho que eu vou iniciar pelo menos os cortes dele agora. Eu tô assistindo aquela série Pluribus da Apple TV e eu tô achando bem interessante. Então eu vou assistir um pouquinho agora enquanto eu almoço, mas não vou assistir um episódio todo. Porque, como eu disse, eu quero fazer outras coisas no horário do almoço. E mais tarde eu termino o episódio que eu começar agora. Porque eu assisti série, foi assistir um vlog no YouTube. Então, o que eu faço também pra ajudar na minha alimentação do dia a dia, então é já deixar a comida pronta, mas não montada a marmita. E aí eu peso na hora de servir. Então, basicamente, eu sempre tenho arroz. Quando não tenho arroz, eu faço arroz, né? Porque é rapidinho fazer. Aí eu peso a quantidade que é pra comer. Eu tenho também feijão. Nossa, esse feijão tá muito gostoso. Ele tá com um aspecto de papa, mas ele tá muito bom. Eu deixo pronto o arroz, o feijão e a fonte de proteína. Nesse caso é uma carne cozida. E aí, normalmente, carne, frango, essas coisas eu tenho congelado. Umas quantidades maiores, né? E esse arroz e feijão eu não congelo mais. Só às vezes o feijão sem tempero, mas eu não congelo mais a marmita. Que enfim, eu acho que na hora não fica tão gostoso. A proteína eu já deixo congelado porque eu faço bastante. E eu não preciso cozinhar sempre. Mas assim, um jeito que funciona pra mim, eu consigo variar as opções de acompanhamento, né? Eu consigo trocar ao invés de comer arroz, macarrão, ou escolher direito o que eu quero comer naquele dia e não só o que tem. Então, pra mim, ajuda super pra não enjoar da dieta. Agora eu liguei aqui meu computador pra trabalhar pra fazer a edição do vídeo sobre os tênis de corrida, né? Então eu vou fazer principalmente a parte dos cortes do vídeo pra ver se eu solto ele essa semana, antes desse vídeo aqui. E é isso que eu vou fazer agora. Oi, gente. Eu já terminei de trabalhar. Agora é tarde e eu tô tomando um café pra poder ir pra tatuagem e eu tô muito animada. Muito animada mesmo. Eu passei um expresso pra ficar mais ansiosa. E é isso, eu arrumei já minha bolsa, eu vou levar meu Kindle, vou levar meu notebook caso alguém precise de alguma coisa agora no finzinho da tarde. E vou levar vocês. E é isso. Oi, gente, eu voltei aqui só no dia seguinte, mas é porque ontem eu cheguei a gravar um encerramento, mas eu tava me sentindo tão cansada e tão sem carisma que eu acho que deve ter ficado muito ruim, então eu achei melhor gravar outro. Minha ideia era gravá-la na tatuagem, mas aí eu tava tão entretida conversando com minha tatuadora sobre cachorros e enfim, durante todo o processo que eu não lembrei de gravar também, eu só queria ficar de boa. Então, mas eu fiz minha tatuagem. Eu vou botar uma foto aqui porque agora eu tô com creme pra cicatrizar, mas ela ficou assim. E aí eu fiz o meu cachorro junto com a bolinha dele, que é a maior companheira que ele tem. Eu fiquei muito feliz com o resultado, pra mim valeu tudo. Porque realmente era uma coisa que eu queria muito já, que era ter meu cachorrinho sempre comigo. E nesse momento
Meu querido está aqui. Então, era uma coisa que eu queria muito e eu fiquei super feliz que aconteceu. Pra mim, valeu cada centavo. E quando eu cheguei, eu fui logo... Assim, eu cheguei 18h25 e 18h30 tinha uma consulta com a nutricionista dele, porque ele vai iniciar a alimentação natural. Então, ela ficou de passar o plano alimentar hoje. E eu vou ver se eu começo a gravar e falar um pouquinho sobre esse processo, já que é uma coisa que eu também tenho muita curiosidade de saber mais. Então, foi isso. Então, muito obrigada se você assistiu até aqui e até a próxima.